Nasce no sul do Pará um novo conceito em jornalismo e interatividade, com foco na região e no seu negócio. Portal AN10, o seu canal de notícias multiplataforma. A análise da informação, os fatos na hora que eles acontecem, cobrindo todos os municípios da região araguaia. A AN10 é esporte, entretenimento, política, agronegócio e sociedade. A AN10 é o seu plantão de notícia. Muito bem, boa tarde a todos que acompanham a AN10 Notícia. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com todos vocês, não é? Agora 4 horas e 1 minuto, hein? Pontualmente, não é? E a gente está muito feliz nessa terça-feira, 11 de agosto de 2020, não é? A gente está vivendo aí situações complicadas, uma pandemia no Brasil inteiro, não é? Mas como eu disse antes, gente, a gente não pode se esquecer que esse ano é um ano de eleição. E como é um ano de eleição, a gente precisa conhecer os nossos pré-candidatos, não é? E nós estamos na cidade de Redenção e mais do que ninguém nós somos interessados nisso, de poder estar reportando a você todas as situações políticas de Redenção. E como antes já combinamos, não é? Nós estamos fazendo uma série de entrevistas aí com vários candidatos, com vários pré-candidatos a prefeito de Redenção. Nós tivemos aí o senhor Carlos Eduardo conosco na primeira entrevista e logo após tivemos o doutor Afif. E como prometemos ontem num vídeo aí, não sei se você viu o vídeo, não é? O vídeo chamado correu aí a cidade inteira, nós íamos hoje estar com o doutor Leônidas Mascarenhas, que é o pré-candidato aí do PSL à Prefeitura de Redenção. E como prometemos, aqui está o doutor conosco, não é? E desde já eu queria primeiramente agradecer, não é, o doutor, muito obrigado pela gentileza, uma pessoa muito gentil, posso dizer pessoalmente, porque conversei com ele, né? Muito gentil, nos atendeu, o Rony também ali nos deu essa força aí para entrar em contato com o doutor e ele está aqui conosco. E, em primeiro lugar, doutor, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Tudo bem, boa tarde, Diego. É uma satisfação enorme vir aqui no seu programa e discutir nossas ideias. Ok, a gente quer conhecer um pouquinho do doutor, não é? Saber quem é o doutor Leônidas Mascarenhas. Eu recebi alguma mensagem aí, fala para ele falar quem ele é, fala para ele se apresentar aí, Diego, para nós. E eu queria que o doutor falasse um pouquinho dele, quando foi que ele chegou em Redenção, quem é Leônidas Mascarenhas. Ele vai estar aí nos dando aí um pouquinho do seu perfil aí. Muito bem, Diego. Meu nome completo é Antônio Leônidas Oliveira Mascarenhas, mais conhecido como Leônidas Mascarenhas, pelos meus clientes e por amigos. Eu sou natural de Itaituba, Pará. Meu pai foi garimpeiro lá nas décadas de 80 e 90. E após esse período, nos anos de 2000, minha família se mudou para Araguaína, lá onde eu terminei os meus estudos e concluí a faculdade de Direito na Faculdade Católica do Orione, onde eu também cursei uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Concluí esse curso de Direito em 2010, no ano da conclusão desse curso, eu já trabalhava aqui na região do sul do Pará, mais precisamente em Redenção e Conceição do Araguaia. Então, de lá para cá, de 2010 para cá, sempre o meu trabalho foi focado na área de previdência social. Temos vários clientes aqui, desde esse período até os dias de hoje. Então, o nosso foco, o meu principal ganha-pão é na advocacia previdenciária. Ok, doutor. Tá aí o perfil do candidato, do pré-candidato, não é? Do PSL à Prefeitura de Redenção. E eu pensando que o doutor era goiano, não é? Eu sou paraense, sou natural do Pará mesmo. Isso, paraense lá? Isso. Paraense da Gema, né, doutor? Da Gema, exato. Doutor, então vamos começar aí o nosso trabalho, tá bom? Certo. Doutor, o senhor faz parte de um partido que teve um crescimento avassalador na última eleição, tratando da última eleição aí que foi para presidente e os outros cargos federais, estaduais, e o senhor faz parte de um partido aí que foi de uma cadeira a 54 cadeiras na Câmara Federal do nosso país. Eu queria saber para o senhor que vantagem que um candidato do PSL pode ter diante de uma base parlamentar tão grande
sendo talvez aí eleito no município como Redenção? Ok. Me desculpe, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria aqui de cumprimentar os meus colegas advogados, parabenizá-los pelo Dia do Advogado. E isso faço na pessoa da minha esposa, Natiele Machado, que também é advogada, e advogamos juntos aqui no município de Redenção. Voltando lá para o assunto do partido, nós buscamos aí nos aliar aos ideais de direita. Então, buscando formar lideranças aqui no sul do Pará, para que representem a nossa região especificamente no Parlamento Federal, na Assembleia Legislativa Estadual. Então é nesse sentido, é fortalecer as ideias, os ideais de direita aqui na nossa região. Que nós acreditamos que vários dos cidadãos se sensibilizam, né, acreditam, né, nos ideais de direita. Ok, doutor. O PSL, a gente sabe que, como eu já disse antes, é um partido que está aí há pouco tempo, era um partido que tinha pouca representatividade, porém hoje é um partido aí que está batendo de frente com os maiores partidos do Brasil hoje. E a gente sabe que os grandes partidos do Brasil, eles têm um mal muito grande, pela facilidade de acesso ao dinheiro, acaba que fica uma situação muito fácil de ter corrupção dentro dele. E eu queria saber para o senhor se o senhor acha que o PSL está pegando esse caminho por ter se afastado um pouco das ideologias de Jair Bolsonaro, ou se realmente existe uma linha de pensamento que está sendo seguida dentro do partido. Muito pelo contrário, essa linha continua, essa linha de combate à corrupção. Exatamente por isso nós tivemos esse crescimento no país, porque os cidadãos eles se identificam mais com essa ideia de combate à corrupção. Quando você desvia dinheiro público, isso afeta diretamente a vida das pessoas, tanto na saúde como na educação e na segurança pública. Ok. O que o senhor pensa sobre educação em Redenção? O que pode ser feito para melhorar, por exemplo, a evasão escolar? O PSL tem alguma ideologia formada para tentar ajudar na melhor forma de educar as crianças? Nós defendemos aí escolas que trabalhem atividades fora de sala de aula e em períodos também, além do período em que cursa ali o aluno. Seriam escolas em tempo integral e até escolas militares. A gente defende essa ideia por esse sistema de educação de direita que leva em conta os valores patrióticos e os valores da família. Ok. Tem uma questão, doutor, que é muito discutida, principalmente em Redenção nos dias de hoje. Hoje mesmo acompanhei um debate aí muito quente, vamos dizer assim, nas redes sociais. Alguém dizendo, olha, a Redenção tem que ter guarda municipal para melhorar a segurança. Mas aí, doutor, existe outra questão, uma organização da polícia militar para melhorar a situação sem necessariamente o poder público ter mais um gasto, ou se botar guarda municipal e tentar resolver esse problema grave de segurança pública que se tem no município de Redenção, falando, tem em todo o Brasil, mas o município de Redenção sofre muito com isso. E eu queria a sua opinião sobre isso. Será que uma guarda municipal dentro de Redenção resolveria o problema? É difícil falar em resolver problema, mas assim, é um caminho. A gente começa a traçar esse caminho. E eu defendo sim uma guarda municipal em Redenção. Eu acredito que existem recursos para isso. Ok. Uma guarda municipal em Redenção. Gente, essa ideia aí está bombando nas redes sociais, né? Além de outros programas também. Isso. Além da guarda municipal, o senhor pensa mais alguma coisa que poderia, por exemplo, a gente sabe que não é só a violência que causa a evasão escolar nos dias de hoje. Existe uma série de coisas. Existe a questão da desestruturação da família, existe ideologias que para alguns foram implantadas que acaba perturbando muito o âmbito familiar. Na opinião do senhor, o que mais tem prejudicado, o que mais tem feito acontecer isso que a gente chama de evasão escolar, e quando a criança sai da escola automaticamente é muito difícil ela não entrar em algum tipo de criminalidade? Apoiar o combate ao tráfico, né, e trabalhar um sistema de vídeo monitoramento pela cidade, ajudando e contribuindo com a Polícia Militar, que hoje já tem a sua organização, né, dividida em 4 zonas no município, né, destacando guarnições
que estão mais próximas ali da localidade onde há o acontecimento, o acometimento de algum delito. A Guarda Municipal, juntamente com um centro de vídeo monitoramento, poderia dar uma assistência mais efetiva no momento ali do cometimento de delito. Doutor, o senhor falou um pouquinho sobre monitoramento por câmeras, não é? Há poucos dias, doutor, eu estive numa cidade chamada Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, e ela é uma cidade que não 100%, mas 90% dela é monitorada. E é uma cidade onde a taxa de criminalidade é baixíssima. Existem crimes, sim, mas é uma taxa bem baixa. Lucas do Rio Verde fica no eixo de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, um eixo muito rico do estado do Mato Grosso, produtor de soja. Então, a cidade ela teve condições de colocar todo esse aparato de câmeras. E eu queria saber do senhor, será que isso daria certo em Redenção e será que a cidade teria condições? Totalmente. Até para melhor condução do processo penal, da ação penal. Hoje a gente sabe que os índices de punibilidade, de condenação dos processos não são o ideal que nós almejamos. Isso daria total suporte, né, para as instituições públicas fomentarem, né, os seus inquéritos e as suas ações penais com provas, né, com provas concretas do cometimento de delitos. Ok. Doutor, a gente vai ter mais uma pergunta e logo após vou deixar o doutor tomar uma água e a gente vai aí com os nossos patrocinadores, tá bom? Eu acompanho muito, aliás, todos os partidos do Brasil, mas em especial o PSL, tem ali um senador do PSL de São Paulo, que agora me fugiu o nome dele, mas é um capitão, é o Major Olímpio. Olímpio, certo. Eu não esqueço. E o Major Olímpio, eu acho que ele é um símbolo desse meio que afastamento, não é? Vamos dizer assim, do PSL e do presidente Bolsonaro. E eu vi nessa questão aí que teve, principalmente dessa reoneração da folha aí, o Major Olímpio fez críticas muito, muito duras ao presidente e a gente sabe que ele é uma das lideranças do PSL nacional. E eu queria saber do senhor, eu sei que nós estamos aqui em Redenção, que nós estamos falando de uma eleição regional, mas eu queria saber do senhor, o senhor tem esse alinhamento ainda com as ideias do presidente Bolsonaro ou o PSL tem uma ideia própria, regional para a Redenção sobre a sua linha de pensamento, aí, sobre como seria a política do PSL dentro de Redenção? Seria aquela política meio que alinhada com o presidente Bolsonaro ou seria uma política propriamente do PSL? É uma política que sim, ainda possui alinhamento com o presidente Bolsonaro. É uma das nossas principais bandeiras. Ok, que bom. Então a gente vai deixar o doutor tomar uma água aí e a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vocês estão vendo, né? O doutor não está correndo das perguntas, ouviu? Fica a dica aí para os outros que estão vindo aí logo depois do doutor também, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros, pessoas que estão com a gente aí. Nós temos aí a Parafarma, não é? Que está atendendo aí todas as pessoas de Redenção, todos os seus clientes, as pessoas que estão aí precisando de um medicamento, alguma coisa, pode contar com a Parafarma, porque ela está aí como uma distribuidora hospitalar, ajudando de todas as formas, tá bom? Você que está aí precisando organizar a sua farmácia, organizar o seu ambulatório, você pode contar com a Parafarma, tá bom? E nós também temos a Contec Contabilidade. Essa empresa a gente sabe que tem história na cidade de Redenção. É uma empresa aí que eu tenho o quê? Eu tenho 32 anos, gente. Desde quando eu me entendo por gente, eu escuto falar da Contec. Então, para ter uma história tão grande, tem que ter credibilidade na cidade, não é? A Contec está aí, e se você tem sua empresa, você quer se organizar financeiramente, conte com a Contec Contabilidade. E Acessórios e Chaveiro Brasil, que agora se chama Chaveiro Brasil Car Center, não é? Que está ali localizado na Avenida Thompson Filho. Chaveiro Brasil também tem história, a gente já sabe que há muito tempo serve aí a população de Redenção, cuidando bem do seu carro, vendendo aí materiais de funilaria e pintura e muitas outras coisas. Então, se você quer cuidar bem do seu carro, vá lá no Chaveiro Brasil, porque eu tenho certeza que vai ser muito bem cuidado. E o Colégio Cristo Rei, que há muitos anos, né, gente? Nós estamos falando hoje aqui de empresas pioneiras, não é? O Colégio Cristo Rei, que há muitos anos vem formando aí cidadãos na cidade de Redenção e vem ajudando aí no crescimento educacional
das nossas crianças. O Cristo Rei está aí com suas matrículas abertas, tá bom? Está aí oferecendo um serviço de qualidade, uma educação de qualidade. Esse momento de pandemia pode ter crise em tudo, mas não pode ter crise em educação. Daqui a pouco nós vamos até conversar um pouquinho sobre educação. E o Cristo Rei simboliza bem a melhor educação da cidade de Redenção, tá bom? E a Sistec Telecom é a empresa ou a servidora de internet a principal de Redenção. Quem tem Sistec não reclama, quem tem Sistec não tem internet caindo toda hora, como acontece. Você já passou raiva, você está ali acabando de mandar mensagem, mandando vídeo, aquela dificuldade, o vídeo não carrega, o vídeo não vai. Com a Sistec não tem isso, tá bom? Você pode estar aí ligando aí no 9191-2324 e vai estar aí contratando a melhor internet da cidade. Muito bem, estamos de volta aí depois dos nossos patrocinadores, tá bom? Lembrando que nós estamos aí com o doutor Leônidas Mascarenhas, que é o pré-candidato a prefeito aí pelo partido PSL aqui da cidade de Redenção e está sendo lançado como pré-candidato a prefeito da cidade de Redenção. A gente está aqui apresentando como vamos fazer com os outros que estão faltando e já fizemos com alguns que já passaram aqui. Doutor, vamos continuar então? Vamos lá. Doutor, tem uma frase de um camarada que eu gosto, ele é um colunista da TV Cultura, o nome dele é Luiz Felipe Pondé, não é? Tem um acento, não é? E ele falou uma coisa interessante, ele declarou o seguinte, olha, ele é aquele tipo de pessoa que ele não fica em cima do muro. Você pergunta, ele, não, é isso e pronto. E por isso ele às vezes é um pouco polêmico, não é? E eu tenho certeza que o senhor vai conseguir responder essa pergunta que eu tenho para o senhor. Ele declarou o seguinte, olha, o PSL, isso foi o que ele declarou. Falou que o PSL era um partido novo demais para governar o país. Segundo ele, o PSL foi de um candidato a 54, então não tinha aquela bagagem toda, sabe? E o senhor, pelo que eu fiquei sabendo, o senhor ainda não foi político, na verdade, né? O senhor ainda não foi candidato em Redenção, nunca assumiu nenhum cargo político. E eu queria saber se isso, por não ter uma experiência política, se isso influencia em alguma coisa, talvez em um futuro mandato. De forma alguma. Eu acredito que eu estou pronto para esse desafio, tenho capacidade técnica para isso. Iremos buscar, né, assessores que possam nos auxiliar na condução do poder público municipal. Eu acredito que é perfeitamente possível, sim. Ok. A gente está vivendo uma pandemia, doutor, o senhor sabe bem disso, melhor do que ninguém, e o senhor acompanha de perto várias situações, como advogado também, que trabalha na área, e o senhor sabe que durante uma pandemia as empresas sofrem, quem tem dinheiro também sofre, mas os pobres, os mais necessitados são os que mais penam com isso. E eu queria saber do senhor, o senhor como conhecedor jurídico também, e se colocou à disposição de um cargo, é claro que deve ter conhecimento sobre isso. Se existe alguma forma do município estar futuramente auxiliando essas pessoas de alguma maneira para que elas não venham a sofrer mais do que já estão sofrendo. E como seria esse auxílio, se por acaso o poder público pudesse o fazer? Sim, já pensamos em mecanismos, né, para trabalhar no combate à desigualdade social e até a fome mesmo, né? Temos profissionais liberais que com a perca da possibilidade de vender seus produtos, de transitar na rua, passaram e estão passando por dificuldades financeiras muito grandes. Nós tivemos aí o auxílio emergencial do governo federal, né, do nosso presidente Bolsonaro, que tem ajudado em muito alguns profissionais. Mas se o município tiver também condições, né, e se tiver orçamento para isso, nós defendemos trabalhar programas, né, programas que possam fazer como que eu posso dizer, a classificação, né, de famílias carentes, talvez usando por base o CadÚnico, o CRAS, por meio da Secretaria de Assistência Social, selecionar famílias para uma bolsa de cestas básicas. Seria uma ideia palpável, caso haja recurso suficiente para isso. Ok, doutor. Falando de pandemia, não é? Continuando falando de pandemia ainda, há poucos dias a gente teve aí eu até fiquei um pouco assustado, porque o que consta aqui
a pandemia estava crescendo, as infecções, internações, a gente lembra a situação que estava em Manaus, né, doutor? Sim. Terrível. E aí, de repente, a Polícia Federal foi em Manaus e as mortes diminuíram, as doenças, acabou aquele contágio absurdo que estava tendo e as coisas, de repente, melhoraram. Parece que a Polícia Federal tem a vacina e a gente não sabe, não é? Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. A gente teve aqui no Pará, há poucos dias, uma situação onde houve vários e vários casos de duplicidade de doentes, de mortos, e essa duplicidade aqui em Redenção teve 10 pessoas que aconteceu isso, ou seja, se tinha 10 casos, anotavam 20, sabe? Isso aconteceu e a Secretaria de Saúde do Estado do Pará corrigiu. Isso não foi só em Redenção, isso foi em vários municípios daqui do Pará e do Brasil. E aí, doutor, fica a pergunta o seguinte, essa pandemia a gente sabe que é muito perigosa, sabe? Que as pessoas precisam se cuidar, a gente não está aqui para dizer que não pode se cuidar. Claro. Mas na opinião do senhor, o bicho é tão feio como estão desenhando? De forma alguma. Eu acredito que a forma que conduziram foi mais pelo lado político do que pelo próprio lado científico, né? Não defendi em momento nenhum um lockdown sem sentido, que deixou alguns comércios abertos e outros fechados, prejudicando alguns segmentos do comércio. A gente sabe que tivemos empresários que fecharam as portas, tivemos aí segmentos do comércio que tiveram que demitir ou dar férias coletivas para os seus funcionários, sendo que se esse comércio estivesse funcionando com as regras de distanciamento, uso de álcool em gel, uso de máscara, isso seria perfeitamente possível. Até porque na nossa região não chegamos em nenhum momento a entrar em colapso do sistema público de saúde, apesar de que sempre tivemos um sistema deficitário. Mas em meio à pandemia, graças a Deus, não houvemos notícias de colapso do sistema de saúde. Chegamos ali a uma margem de 100% de ocupação dos leitos, mas logo essa margem diminuiu e voltamos a uma normalidade no combate de uma pandemia. As pessoas precisam trabalhar, precisam sair de casa, as crianças ficam estressadas dentro de casa, então o governo, o poder público municipal precisaria trabalhar melhor essa ideia de privar alguns comércios de funcionar no momento em que mais é preciso, em que mais é necessário da força de trabalho de pessoas. Pois é, o senhor falou uma coisa interessante. Eu tive agora no último sábado, fui comprar uma coisa que eu precisava em uma loja daqui da cidade de Redenção, e eu confesso que me cortou o coração uma situação que eu vi. Foram aquelas lojas mais pequenas, elas acabaram fechando as portas por não ter conseguido aguentar toda a situação que foi imposta aí de fechamento. E a gente sabe que existem alguns trabalhos aí que estão sendo feitos, questão de assistência aos empresários, mas existe um pensamento do PSL, por exemplo, de como pode ser feita uma reestruturação da indústria e do comércio da cidade de Redenção. Existe uma linha de pensamento dessa dentro do PSL? Perfeitamente. Não só o PSL, né, como o nosso grupo em Direito à Redenção, nós temos o seguinte pensamento de que o empresariado ele deve ser incentivado, né? Nós temos que trabalhar programas de incentivo fiscal, facilitação de licenças e alvarás para que essas empresas possam fluir, né, seus negócios com mais tranquilidade. Isso, doutor, a gente já com mais simplicidade, né? Hoje nós temos aí uma burocracia ferrenha em todas as esferas. Então, eu acho que o poder público ele tem esse poder, essa capacidade de trabalhar diretamente nisso, simplificando aí essa papelada toda para se abrir um negócio. A gente sabe da dificuldade que o empresário tem, principalmente com a arrecadação, com a tributariação dele, que é gigantesca hoje. Tem as ideias no Congresso lá que querem simplificar, né, criar 3 impostos para resolver o problema na questão federal, mas fica o seguinte, a gente sabe hoje que foi até uma crítica que a gente fez aqui sobre a questão da grande fiscalização que houve em cima dos comércios de redenção durante o fechamento. Eu mesmo, particularmente, estava dentro de um comércio quando essa fiscalização chegou, e foi muito dura, e os empresários também, eles não tiveram poupamento de impostos. Os impostos não foram cortados, foram parcelados, ou seja, vai ter que pagar.
Não tem para onde correr. Ah, parcelada ajuda. Ajuda, será? Porque vai ter que pagar da mesma forma. Então fica uma pergunta no ar, sabe? Será que existe gabarito, existe dinheiro de alguma forma? Será que o município teria condição, por exemplo, de bancar de bancar novamente o levantamento do comércio de redenção, de bancar um financiamento para essas pequenas lojas, para esses pequenos estabelecimentos que fecharam durante essa pandemia? É um caso a se pensar. Não diria um financiamento, mas talvez até a isenção, né, de algumas taxas já seria um lado aí para o pequeno empresário. Muito bem. A gente esteve aí com o doutor Leônidas Mascarenhas. Eu gosto muito de falar Leonardo, porque como a gente é do Goiás, a gente escuta falar Leonardo muito no Goiás, então acaba que confunde, mas é Leônidas Mascarenhas, tá bom? A gente esteve com o doutor Leônidas Mascarenhas aqui conosco no N10 Notícias, trazendo essa entrevista aí que, no meu ponto de vista, espetacular, porque a gente sabe que muitas pessoas correm, não é, doutor, da pergunta, mas o doutor respondeu todas e muito lúcido em suas palavras. Doutor, você quer deixar um recado aí para os companheiros aí que estão vendo a live, para a população que está vivendo de uma forma geral? Fica à vontade. Eu quero principalmente aqui agradecer aos meus colegas, a minha família que tem me apoiado nessa pré-candidatura, dizer para as pessoas que esse é um projeto possível, que isso é palpável, que apesar do meu rosto não ser conhecido, mas eu tenho trabalho aqui na sociedade já há 10 anos, tenho clientes, tá? Porque a minha advocacia é uma advocacia mais direta, mais pessoal, mais íntima. Então, assim, eu posso não ter o rosto conhecido ainda, né? Pretendemos chegar lá e dizer que eu tenho esse direito de me pré-candidatar e de colocar o meu nome à disposição, né? Por que outros candidatos da velha política têm esse direito e eu não? Então eu me lanço aqui, coloco meu nome à disposição da sociedade para contribuir com o crescimento, né, e com a verdadeira construção de redenção, porque nós sabemos que hoje redenção está por construir. Nós precisamos de muito mais, nós precisamos avançar, assim como a economia, a agricultura tem avançado aqui na nossa região. Então nós precisamos de infraestrutura para poder abrigar grandes negócios e atrair mais investimentos para a nossa cidade. Nós só queremos o melhor. A minha família está aqui, eu trabalho aqui já há 10 anos, quero criar minha filha e quantos mais filhos eu tiver, então eu quero um local bom, agradável, seguro, né, e que tenha uma economia forte acima de tudo. É o que esperamos, é o meu desejo como paraense, é o que eu quero para a minha terra. Ok, estivemos aí com o doutor Leônidas Mascarenhas e nessa entrevista aí bem legal, bem íntima, onde a gente pôde conhecer um pouco mais do doutor, não é? E, doutor, o senhor chegou aqui em Redenção em meados de 2010. 2010, não é? Ok, então já vai aí para 20 anos. Com domicílio profissional. Já vai para 20 anos, né, doutor? 10 anos. 10, 12 anos, já fazia um trabalho aqui na região. Ok, então está aí, doutor Leônidas Mascarenhas, esteve conosco aqui em mais essa entrevista do N10 Notícias com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Redenção. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos com o doutor Renê, tá bom? Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, Diego. Deus continue abençoando a vida do senhor, tá bom? E amém. Que precisar do N10 Notícias, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Nasce no sul do Pará um novo conceito em jornalismo e interatividade, com foco na região e no seu negócio. Portal AN10, o seu canal de notícias multiplataforma. A análise da informação, os fatos na hora que eles acontecem, cobrindo todos os municípios da região araguaia. A AN10 é esporte, entretenimento, política, agronegócio e sociedade. A AN10 é o seu plantão de notícia.